palavra nessa noite. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Eu li essa semana uma piada. Eu achei interessante essa colocação e gastei um bom tempo para conectar esta expressão, essa piada, com algo concreto. E eu queria colocar isso aqui para a gente pensar um pouco. Ela começa com a pergunta: quantos de vocês, ou quantos de nós, realmente relaxamos enquanto estamos dirigindo? Quantos de nós relaxamos enquanto estamos dirigindo? E após essa pergunta, vem o que eu achei engraçado. Eu quero morrer como vovô no seu carro. Aliás, no seu sono. Eu não quero morrer como os passageiros que estavam no carro que ele estava dirigindo, gritando. Eu parei para mastigar esse negócio, eu falei assim, parece engraçado, mas o que isso tem a ver? E eu saí da questão de dirigir o carro. Eu comecei a pensar em dirigir a minha vida. Eu comecei a pensar quão relaxadamente eu tenho conduzido a minha existência. Quão relaxadamente eu tenho dado realidades ao meu dia a dia, usufruindo do privilégio de viver. De que eu tenho um tempo e esse tempo é limitado, eu não tenho controle sobre ele, eu não sei o quanto ainda me resta para continuar aqui. Mas a pergunta é, como é que eu tenho dirigido relaxadamente a minha vida? Eu não quero morrer dormindo. E também não quero morrer gritando com alguém conduzindo a minha vida para um acidente, para um desastre fatal. Eu quero estar atento. Eu quero estar com o meu coração e a minha mente apercebidos das realidades que estão envolvendo essa minha caminhada fantástica, que ninguém mais poderá vivê-la para mim. Que ninguém mais poderá usufruir do que eu tenho usufruído de Deus. Há algo que somente eu posso usufruir. Há algo que somente eu posso passar, historificar. Ninguém mais. 2015, irmãos, já começou. E Deus nos trouxe até aqui. Eu acho que isto é algo que nos nivela. Apesar das dificuldades, uns mais, outros menos. Dos enfrentamentos de 2014, 2013, 2012. Porque a nossa história está interligada a esses anos vividos. Eu e vocês somos exatamente a somatória dessas realidades passadas. Mas nós podemos dizer em uma só voz, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Algumas realidades nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, melhoraram. Nós crescemos.
Já não somos mais como éramos. Podemos não ser como Deus quer que sejamos, mas nós não somos mais como éramos. Podemos fazer coro com Samuel e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a pergunta é, um novo ano começa. Será que de fato eu estou relaxadamente dirigindo a minha vida? Ao longo dessa caminhada para frente, nós precisamos de algumas marcações para chamar a nossa atenção, placas de advertência. Eu queria, irmãos, a partir do texto sagrado, colocar 4 placas dessas que Paulo me ajuda através da sua própria vida. A primeira delas é: encontre alguma insatisfação. Para uma pessoa, ou até mesmo uma igreja, regredir não exige necessariamente que ela ande para trás. É só ficar parado, estagnado, que a regressão vai acontecer. Você já encontrou um ponto ou uma zona de conforto em sua vida espiritual? Você já chegou dizendo assim: eu já li tudo. Eu tenho 50 anos de profissão de fé, ou eu tenho 10, ou o que se podia ensinar sobre Deus eu já aprendi. Já li a Bíblia tantas vezes, já estou doutorado em oração, e já fiz aquilo, tal. Basta. Você já chegou a esse ponto de conforto na sua vida? Eu não estou falando de contentamento. Materialmente, a piedade e o contentamento é um grande ganho. Esse é o caminho que eu e vocês precisamos trilhá-lo. É de contentar-se com aquilo que Deus tem nos dado. É de exercer piedade, de exercer uma realidade espiritual a partir do que Deus tem nos dado e nos contentar com isto. Mas o enfoque do apóstolo Paulo e o meu nessa noite é espiritual. Nunca esteja contente com a sua vida espiritual. Mas às vezes, irmãos, a leitura que nós fazemos é que as pessoas já chegaram. E aqui nós não fazemos diferenciação entre idade. Tem jovens começando a sua caminhada, que parece que já chegaram. Acabamos de cantar um cântico, o primeiro cântico, dizendo: eu quero mais do Senhor. Então eu não cheguei, irmãos. Por mais que eu tenha lido a Bíblia no ano passado, não foi o suficiente. Por mais que eu tenha orado, não foi o suficiente. Por mais que eu tenha servido, não foi o suficiente. Por mais que eu tenha adorado, não foi o suficiente. Por mais que eu tenha dado, não foi o suficiente. A minha caminhada com Deus pressiona-me para cima e para frente, galgando alturas que eu ainda não consegui chegar lá. O que precisamos buscar em 2015 é um ponto de insatisfação com a nossa vida cristã. É uma necessidade
que nós precisamos de crescimento, precisamos de continuar lendo a Bíblia, porque nós não sabemos a Bíblia. Eu disse para os irmãos, eu tenho 35 anos estudando a Bíblia. Eu me formei para trabalhar a Bíblia. E me surpreendo todas as vezes com textos que parece que não estavam aqui há 35 anos atrás. Nunca devemos parar de crescer no Senhor. Sabe por que nós temos a sensação de uma autossatisfação? É porque nós nos comparamos aos outros. Quando nós nos comparamos com aqueles que não têm caminhado tão bem, não têm tido um progresso tão bem na vida cristã, então nós nos julgamos doutores, espirituais. Mas o padrão não é este. O meu padrão não são vocês. Não são vocês. E ninguém. O meu padrão de crescimento espiritual é Jesus Cristo. Ele é o alvo. Foi Ele colocado como alvo. A minha busca é ser igual a Ele. O alvo do Espírito Santo no coração de todos que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro é Jesus Cristo. O varão perfeito é Jesus Cristo. E quando nós nos comparamos a Jesus Cristo, é quando nós chegamos à conclusão de que somos pigmeus. Que estamos muito aquém daquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. É que eu preciso buscá-lo mais. Eu preciso estar mais com Ele. Eu preciso estar envolvido no seu projeto. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, eu ainda não cheguei lá. É Paulo que está dizendo isso. Nós temos, irmãos, que tomar um cuidado tremendo, porque podemos nos permitir chegar ao ponto da complacência. Devido às aflições, a falhas passadas, e a gente fica para baixo. Um pastor certamente pregando assim como eu estou, bateu no púlpito e diz assim, a ignorância e a complacência são os nossos problemas. E aí olha para um senhor assim na frente e diz assim, você... Sim, você mesmo. Me diga qual a diferença entre ignorância e complacência. Ele diz, eu não sei e não me importo. Eu não sei e não me importo. Irmãos, quando uma igreja ou um indivíduo está oficialmente morto, é quando ele escreve na sua existência, e cabote. Você sabe o que é isso? Sabe? O que significa essa palavrinha em hebraico? Lá da história de Samuel, foi-se a glória do lugar, da família e da pessoa. Às vezes, irmãos, nós olhamos assim e a gente observa que tem tantas pessoas que estão fazendo da sua salvação a chegada. E não é, irmãos. Não é. Muitos de nós não têm novidade com Deus.
Quando você encontra com alguém, ele começa a contar para você, mas olha, Deus fez isso. Então quantos anos tem isso? Não, eu era pequeno. E ontem? Muitos de nós, irmãos, muitas igrejas, estão olhando tanto para trás, que não consegue olhar para cima nem para frente. Tantos crentes que estão apoiados a realidades lá atrás, mas muito atrás, que não conseguem olhar hoje para cima e nem para frente. Estão satisfeitos com aquilo que aconteceu lá atrás. Não busca nada de novo em toda essa disponibilidade que Deus nos dá para hoje. Procuram alguma insatisfação espiritual. Não esteja contente com o seu tempo gasto com Deus. Muitos de vocês passam a semana toda com esse lanchinho de hoje à noite. Muitos dos que estão aqui não comem a comida fabricada por você mesmo na presença do Senhor, como sempre comida que os outros fazem. Não leem a Bíblia. Não pede ao Senhor que o Senhor fale ao seu coração de primeira mão. Que não precise de intermediário. Você abre a Bíblia e diz assim, Deus falou comigo hoje de manhã. Se eu descesse aqui e pegasse 3 pessoas e dissesse assim, me conte o que Deus te falou hoje de manhã com a sua palavra. Qual de vocês teria essa palavra agora para me dizer? Se eu aproximar de qualquer um de vocês, e dizer assim, me diga o que Deus te falou hoje de manhã. Na sua meditação, no seu tempo com Deus, que não precisou do pastor na escola dominical, nem do professor na sua classe, mas o Espírito Santo de Deus falou a você. O que nos falta é querermos mais de Deus. É muito mais fácil cantar com o Lelo e o grupo. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Agora eu quero, mas cadê essa insatisfação? Nós nos contentamos em vir à igreja. Muitos de vocês só vêm no domingo à noite. Eu sei quem vem só no domingo à noite. Querer estar com o povo de Deus. Querer um relacionamento maior com as pessoas que caminham com o Senhor. Entrelaçar as nossas vidas às vidas daqueles que caminham com o Senhor. O salmista diz, naqueles que te seguem está a minha porção. Insatisfação por algo mais. Mas em segundo lugar, encontre alguma devoção. O apóstolo Paulo no verso 13 diz, mas uma coisa eu faço. Isso é devoção, isso é uma atitude de devoção.
Para o jovem rico e fariseu, Jesus Cristo diz para ele: uma coisa te falta. Para Marta, a atarefada, trabalhando na cozinha, criticando a sua irmã que estava aos pés de Jesus, e Jesus diz para ela: só uma coisa é necessária. E no hino que Davi entoa ao Senhor, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu passe a morar na sua casa. Paulo diz: uma coisa eu faço. É uma declaração devocional. Para Paulo, o seu cristianismo não era um espetáculo à parte. Não era uma demonstração que ele fazia de vez em quando. Para o apóstolo Paulo, ele tinha um comprometimento com a sua vida devocional. O tanto é que nas suas cartas ele faz questão de sinalizar de que o nosso culto, ele é um culto existencial. Não é um culto preso a quatro paredes. Para Paulo, não era apenas um compartimento da sua vida. Eu estava pensando, irmãos, na roda da moto, bicicleta, tem os raios. Os raios, eles partem do eixo para dar sustentabilidade àquele arco maior. E cada um individualmente trabalha dentro da sua função. E às vezes a nossa vida tem sido isto, dicotomizada, como raios. Nós temos a nossa vida profissional, nós temos a nossa vida acadêmica, nós temos os nossos momentos de lazer, nossos passatempos, nós temos a vida familiar, nós temos a vida da igreja, e por aí vai. Os raios não têm nada a ver um com o outro. E às vezes a nossa vida na igreja não aparece no trabalho, não aparece na quadra de esporte, não aparece na vida familiar. São compartimentos. Aqui nós adoramos, aqui nós louvamos, mas não tem nada a ver com o todo da minha vida. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus quer ser o centro da roda, do qual todos os raios partem e se conectam. Paulo está dizendo que a sua vida, que ele tomou uma decisão de que a sua vida seria Jesus Cristo. Eu não vivo mais a minha própria vida. A vida que eu vivo é a vida de Jesus. Uma vida devocional. O cristianismo, irmãos, que é Jesus Cristo, não deve ser um compartimento da nossa vida, deve ser a nossa vida. Porque nós estamos falando de um relacionamento com Deus. Nós estamos falando de um relacionamento com aquele que nos amou até as últimas consequências e produziu, através de Jesus Cristo, a bênção de sermos salvos. Jesus nos redimiu para que a nossa vida fosse assumida por Ele e nós assumíssemos essa vida na nossa caminhada. Portanto, uma existência devocional. Nós precisamos, irmãos, urgentemente, de trocar alguns compromissos deste mundo pelo compromisso com o nosso Senhor. Pelo compromisso com o seu projeto. Para comigo
e para além de mim. Precisamos fazer isso urgentemente, irmãos. Nós estamos ocupados nos dias de hoje, muito ocupados. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. E não é à toa que muitos ficam dormindo em casa no domingo. Precisamos aprender a dizer não. Ser menos agitados para que possamos nos tornar mais dedicados. Onde de fato conta para a eternidade. Por isso, irmãos, que a nossa vida devocional, ela deixa a desejar. Eu e vocês só temos uma vida. E ela vai passar logo. E somente o que fizermos por Deus, ou para Deus, vai durar. Só isto. Tudo que você está esmerando e gastando o seu tempo, vai ficar aqui. Se você tinha esquecido disso, eu quero te lembrar nessa noite. Tudo vai ficar aqui. Quando eu era criança, eu brincava, ria, chorava, estudava, e o tempo rastejava. Como era difícil chegar às férias do meio do ano. Como demorava. Quando era jovem, eu sonhei, busquei, e o tempo caminhou. Quando me tornei homem adulto, o tempo correu. E agora que eu já estou velho, o tempo está voando. Não tem tempo para nada. E logo, logo, eu vou estar viajando. E o tempo se foi. E não haverá mais tempo. Sabe qual é a diferença entre o amador e o profissional? O amador faz as coisas de vez em quando, salpicadamente. O profissional dedica tempo integral e é obra da sua vida. É o alvo da sua vida. Nunca vamos ser eficazes para o Senhor se frequentarmos a igreja de vez em quando. Se lermos a Bíblia de vez em quando, se orarmos de vez em quando, e se darmos de vez em quando, nós vamos nos tornar uma igreja e pessoas devocionalmente adequadas quando criarmos a mentalidade profissional, trabalhando por tempo integral. Uma coisa eu faço. Eu vou procurar o alvo da suprema vocação. Vou viver para isto. Vou viver para isto. Isto vai ser a minha vida a partir de hoje. Mas também, irmãos, devemos encontrar uma direção. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Todos vocês sabem que nós usamos hoje o calendário antigo, o calendário romano antigo, um aperfeiçoamento do antigo calendário romano. E vocês sabem por que janeiro é chamado janeiro? Quem foi que deu o nome a janeiro? Foi um César, porque é um calendário romano. Janeiro é o nome de um deus romano. Janus
que tem duas faces. Uma face olha para trás e outra face olha para frente. 2015, irmãos, para a gente construir um direcionamento, nós não podemos olhar muito para trás. Quando a palavra de Deus fala que aquele que põe a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus, ele está dizendo que às vezes quando olhamos para trás, nós perdemos-nos quanto à direção. Olhando para os nossos pecados, quantas vezes o inferno fala ao nosso coração que a gente não tem futuro mais. Às vezes eu ouço de alguma pessoa envolvida no ministério, até mesmo pastores, evangelistas, missionários, esposas de pastores, que pecam. E aí eles não se envolvem mais. Era como se eles olhassem para trás e dizendo, eu não sou digno para continuar. Mas não é essa a perspectiva do Senhor. É Satanás que faz isso conosco. Há quantos que estão sentados aqui hoje, que não caminham vibrantemente pela realidade de Deus futura para as suas vidas, porque estão de olho no passado. Não consegue ver que Deus perdoou e Ele esquece o que nós fizemos no passado. É o diabo que fica nos lembrando. É ele que fica apontando para diminuir o nosso pique de buscar aquilo que Deus ainda tem para nos dar. John Rice, pastor batista, diz o seguinte: não importa o que você fez no passado, o seu futuro é imaculado. Não importa. Não importa o que você fez no passado. O seu futuro é imaculado. Muitas pessoas já estão, como o pastor Alexandre disse domingo passado, muitas das resoluções tomadas para 2015 já estão sendo deixadas para trás. O peso, o tabagismo, ler mais a Bíblia, ir mais à igreja, orar mais. Nós só falhamos quando deixamos de tentar. Enquanto eu estou tentando, eu ainda não falhei. Sucesso é a capacidade de passar de uma falha para a próxima. Eu estava lendo e gosto de ler sobre Abraham Lincoln. E ele é o ícone daquele que não desistiu. Se você pegar a lista dos enfrentamentos de Lincoln, você vai dizer, puxa vida, como que esse camarada continuou ainda a persistir? Eu coloquei aqui alguns só para passar para vocês, que vocês desistiriam, talvez muitos de nós desistiríamos na metade. A primeira coisa, ele é de uma família pobre, de uma família sem nenhuma perspectiva além da sua própria casa. Ele foi forçado a começar a trabalhar em 1816 para ajudar no sustento da sua família. Em 1817 a sua mãe morreu. Em 1831 ele tentou um negócio e faliu. Em 1832 ele concorre para o legislativo estadual e perde. Em 1832 ele começou a trabalhar e perdeu o emprego. Tentou fazer direito e não conseguiu entrar.
Em 1833, ele pegou dinheiro emprestado para começar um outro negócio e faliu dentro de um ano. Levou 17 anos para pagar o empréstimo que não serviu para nada. Em 1834, ele concorreu ao legislativo de novo, estadual, e ganhou. Em 1835, a sua noiva morre. Em 1836, ele teve um colapso nervoso. Ficou 6 meses prostrado em sua cama. Em 1838, tentou tornar-se presidente do Legislativo Estadual e perdeu. Em 1840, foi apontado para ser um dos eleitores da mesa lá do seu estado e perdeu. Em 1843, concorreu para o Congresso e perdeu. Em 1846, concorreu para o Congresso novamente e desta vez ganhou. Foi para o Washington e fez um excelente trabalho. Em 1848, concorreu à eleição e perdeu. Em 1854, concorreu para o Senado e perdeu. Em 1856, tentou ser vice-presidente da Comissão Nacional do seu partido e teve um pouco mais de 100 votos. Em 1858, concorreu novamente para o Senado e perdeu. Em 1860, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Em 1864, foi reeleito presidente dos Estados Unidos. E foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve em toda a sua história. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos aqui para a batalha. 2015, nós já temos a nossa porta batendo vários enfrentamentos. Agora, talvez não chegou na sua vida, mas não desista. Não desista. Não desista em emagrecer. Não desista de deixar algum hábito. Não desista, tenta. Tenta de novo, janeiro ainda não terminou. Tente novamente. Uma coisa eu faço. Encontre insatisfação. Encontre devoção. Mas encontre uma direção. E não a perca de vista. Não a perca de vista. Vá em frente. E quarto lugar, encontre uma determinação. Paulo diz assim no verso 14: prossigo para o alvo. Pela graça de Deus, eu e vocês precisamos nos comprometer e nos concentrar naquilo que Deus tem para cada um. Comprometer de tal maneira que, se necessário for, morrer tentando chegar lá, indo para a frente, motivados por aquilo que Deus já fez por nós. É essa a motivação do apóstolo Paulo. Eu quero conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. A motivação de Paulo não está nos outros. A motivação de Paulo está em Cristo e naquilo que Cristo fez por ele. A chamada, irmãos, é para nos comprometer como indivíduo, família, igreja e ministério. Somos chamados para isso. Tivemos hoje uma conversa com o Ministério de Louvor da igreja em todos os seus ministérios, com todos os seus ministérios. E nós estamos falando sobre compromisso. Comprometermos-nos. Estarmos obedecendo ao Senhor determinadamente. Eu vou ser mesmo o crente que Deus quer que eu seja. Eu vou viver isto.
Eu vou buscar isso todos os dias. Eu vou cair diante do Senhor todos os dias em busca disso. E torne isto como alvo. Eu gosto do Salmo 65, irmãos. Abram lá. O salmista está cantando o Senhor. Domingo passado, o pastor Alexandre pegou sobre a confiança, confiarmos no Senhor. E eu queria, irmãos, que vocês lessem esse salmo em casa. E que esse salmo fosse, durante o restante desse ano, um marco de leitura para a sua vida. No verso 11, o salmista diz assim: coroas o ano da tua bondade. Coroas o ano da tua bondade. Que 2005, irmãos, seja essa a leitura que nós tenhamos de Deus. Seja esse o nosso crescimento. Se nós continuarmos fazendo as coisas da mesma maneira que fizemos em 2014, nós vamos colher igualmente o que colhemos em dezembro de 2014. Quando chegar dezembro de 2015. Que haja no seu coração uma busca incansável por este alvo de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. E ninguém precisa ficar dizendo isso, porque você já sabe. Você já sabe. Agora a pergunta é, o quanto é que nós estamos investindo nesse projeto de Deus? Quanto é? Nós estamos construindo carreiras, construindo patrimônios, preparando o nosso futuro. Mas que futuro nós temos se não temos investido na eternidade? Porque o futuro pelo qual nós estamos trabalhando, ele é tão rápido, que quando chegarmos lá nós vamos estar tão cansados, que não nos alegraremos com aquilo que conquistamos. Porque corremos atrás de algo que não vai durar. Não vai durar. Precisamos dizer não a alguns compromissos do mundo para nos devotarmos aos compromissos do reino. Pense nisso. Cada um pense nisto. Vamos cantar, irmãos, um hino que fala muito sobre o tempo. E não há como crescer, não há como usufruir dessas realidades de Deus se não tivermos tempo. Você tem que gastar tempo, eu tenho que gastar tempo. Nós precisamos tomar essa consciência. Vamos colocar em pé.